Olá a todos! Hoje nós vamos discutir frequência respiratória. É importante saber aferir os sinais vitais, porque eles são indicadores do estado de saúde. Hoje vamos falar da frequência respiratória. O que é frequência respiratória? É o número de vezes que a pessoa respira por minuto. Para sua aferição, é importante ter um relógio que conte segundos, ou um cronômetro, ou, se preferir ainda, um estetoscópio. Vamos, então, aprender a aferir a frequência respiratória de 3 formas. Não se esqueça, o paciente deve estar em repouso há pelo menos uns 10 minutos. Primeiro, com o paciente deitado, conte os movimentos de sobe e desce do peito com a respiração. Pode abrir ou levantar a camisa para observar melhor. Segundo, com o paciente deitado ou sentado, espalme a sua mão no peito do paciente e conte os movimentos de sobe e desce que ocorre com a respiração. E no terceiro modo, coloque o estetoscópio no seu ouvido e o auscultador no peito do paciente e conte as respirações que ocorrem em 1 minuto. Consulte a tabela e veja os valores normais da frequência respiratória esperado para crianças em várias idades, adultos e idosos. Veja que o estado de eupneia no adulto é quando a frequência respiratória está entre 12 e 20. Taquipneia é maior que 20 e bradipneia é menor que 12. Avise se tiver alterado. E não se esqueça, sempre com o paciente em repouso, porque a frequência respiratória aumenta com o esforço. A unidade que nós usamos para medir a frequência respiratória é IRPM, que quer dizer incursões respiratórias por minuto, ou RPM, respirações por minuto. Veja as causas comuns que favorecem o aumento da frequência respiratória. Frequência maior que 20 ou taquipneia. A asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, desidratação, febre, acidose, doenças pulmonares, doenças cardíacas, infecção, hiperventilação, overdose de medicamentos ou associação de medicamentos, ou mesmo um esforço físico. Veja aqui as consequências do aumento da frequência respiratória. Mas, é claro, podem ocorrer na dependência da intensidade e do tempo da taquipneia. Aqui nós vemos sensação de flutuar, tontura, vertigem, desmaio, parestesia, dor no peito, taquicardia, falta de ar, visão borrada e mesmo náusea. Veja que se eu subir um lance de escada, isso pode aumentar a frequência respiratória, mas dificilmente eu vou apresentar algum desses sintomas porque foi muito curto esse tempo e logo com o repouso volta ao normal. Vejam algumas causas que favorecem agora a redução da frequência respiratória, ou frequência menor que 12, ou bradipneia. Abuso de álcool, narcóticos e sedativos, apneia do sono, alterações intracranianas como tumores, hipertensão intracraniana, um coma diabético, insuficiência renal e hipotiroidismo. As consequências da redução da frequência respiratória, isso é, frequência menor que 20 ou bradipneia, são tontura, desmaio, falta de ar, dor no peito, confusão mental, fadiga, letargia e alteração de memória. Para exemplificar,
nós vamos ver as inter-relações que podem existir entre os sinais vitais. Vamos mostrar 3 exemplos. Na desidratação, em geral, a pressão arterial pode cair, a temperatura se mantém ou pode se elevar, o pulso acelera, a respiração também pode acelerar, não altera a saturação e pode reduzir o nível de consciência. Na pneumonia grave, pode baixar a pressão arterial, aumentar a temperatura, aumentar a frequência de pulso, aumentar a respiração, diminuir a saturação ou também reduzir o nível de consciência. E no AVC, pode baixar a pressão, não alterar a temperatura, acelerar ou reduzir a frequência de pulso, não alterar a respiração ou aumentar a frequência respiratória, manter ou baixar a saturação e reduzir o nível de consciência. Isso serve para vocês verem como é importante a medida dos sinais vitais, porque ela ajuda no diagnóstico de várias doenças graves. No nosso tema hoje de frequência respiratória, nós vimos o que é a frequência respiratória, como aferir, as condições que levam ao aumento da frequência respiratória e os seus principais sintomas e as condições que levam à redução da frequência respiratória e os principais sintomas. Hoje nós ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.